Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Qual desses setores você acha que mais está sendo impactado pela indústria das canetinhas emagrecedoras? O mercado fitness, a indústria de açúcar, os restaurantes ou todos? Guarda a sua resposta, porque no final desse vídeo eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo. Nos últimos anos, algo aparentemente simples começou a ganhar um espaço muito grande nas farmácias, nas clínicas, pequenas canetas, aplicações semanais e resultados rápidos. Primeiro vieram os relatos, depois as celebridades, depois os influenciadores. E agora o que parecia apenas um medicamento virou um fenômeno mundial. As chamadas canetinhas emagrecedoras, como o Ozempic e Mounjaro, deixaram apenas de ser medicamentos para os diabéticos e passaram a ser ferramenta de uma transformação corporal. Mas está acontecendo algo muito maior por trás disso, e não estamos falando aqui apenas do emagrecimento, mas uma mudança de mentalidade de toda uma geração. Com isso vem a mudança de comportamento, vem a mudança de consumo, vem a mudança cultural, e até mesmo uma mudança da economia mundial. Milhões de pessoas passam a comer menos, a economia realmente sente esse impacto. É exatamente isso que está acontecendo. Milhões de pessoas estão fazendo uso dessas canetinhas e o consumo de alimentos está diminuindo. Para entender tudo isso, nós precisamos entender como esse medicamento funciona. Esses medicamentos atuam imitando um hormônio natural, que é o GLP-1. Esse hormônio, por sua vez, tem funções muito específicas, como a redução de apetite, o aumento da sensação de saciedade e desacelera o esvaziamento do estômago. Na prática, isso significa que a pessoa vai comer menos e vai permanecer mais tempo satisfeita. E quando isso acontece de uma forma consistente, o resultado vem, a pessoa emagrece. Isso sem dietas extremas, sem a luta constante contra a fome e sem um sofrimento prolongado. Aqui eu faço um alerta pessoal, como é um medicamento novo, nós não temos um histórico de efeitos colaterais. Mas aqui começa algo realmente interessante, porque quando milhões de pessoas passam a ingerir menos calorias de um mês para o outro, não muda apenas o corpo, muda o comportamento. E quando muda o comportamento, começa a mudar também o consumo. Historicamente, um dos pilares da economia sempre foi a indústria alimentícia. Ela movimenta trilhões todos os anos. Mas agora algo novo está surgindo com a utilização dessas canetas emagrecedoras. As pessoas realmente estão comendo menos e estão consumindo menos. Menos desejo por doce, menos vontade de comer alimentos ultraprocessados, menos fast food e menos alimentações por impulso. Isso pode parecer pequeno quando olha só para você, mas quando multiplicado, toma uma escala muito grande. As empresas já começaram a perceber essa mudança no comportamento alimentar. Outros relatórios já apontam quedas em alimentos que são ricos em açúcar. E isso é apenas o começo, porque a cadeia alimentar é longa. Então ela começa no campo e termina no nosso prato. Não é só o prato que está mudando, é toda uma cadeia alimentar. Quando uma cadeia alimentar global muda, as commodities também mudam, inclusive aquelas que o Brasil produz em larga escala. E toda essa transformação econômica, ela acaba criando os vencedores e os perdedores. Enquanto alguns setores começam a cair, outros começam a crescer. E produtos ricos em proteínas começam a crescer. Com isso, até o consumo de carne começa a crescer. Produtos com whey, creatina. E o motivo é simples. Quem usa as canetas emagrece rápido e precisa manter a massa muscular. Então, por isso, necessita um aporte proteico maior. E eu percebo que muitas pessoas que buscam o uso dessas canetas nem precisavam emagrecer tanto assim. E isso está criando outro tipo de consumidor. Aquele que quer emagrecer, mantendo a força, mantendo o tônus muscular, mantendo a performance. E aqui eu não falo se é certo, se não é, o que é certo para mim é errado para outra pessoa. Eu só trago aqui os fatos que estão acontecendo com a utilização dessas canetas. E junto com as canetas tem um outro fator que está acelerando isso mais ainda, que é a geração Z. Uma geração que cresce conectada, diminuindo o uso de bebidas alcoólicas, aumentando a valorização pela estética, pelo autocuidado, por estar em movimento, por cuidar do seu corpo e também estar conectada com a tecnologia. E justamente essas canetas trazem esse lado tecnológico também para a saúde. Para essa geração, utilizar essas canetas para melhorar o corpo não soa estranho. Para mim pode soar estranho ter que aplicar algum fármaco para eu ter uma saúde. Eu acredito que nós conseguimos isso sozinhos, mas para muitas pessoas não. Eu tenho uma visão que isso pode ser um atalho para conseguir saúde, mas toda uma geração tem uma visão que isso é apenas uma ferramenta para conseguir saúde.
E eles não deixam de estar certo. E a partir disso nós estamos entrando em uma era do corpo otimizado pela tecnologia. Isso muda completamente a forma que o corpo é tratado. Não apenas com dieta e treino, agora com a tecnologia dos fármacos. E aqui eu faço um parênteses. Quantas vezes nós julgamos algum atleta por ele estar fazendo uso de alguma substância farmacológica proibida? E hoje, se nós pararmos para analisar, é essa mesma maneira que nós estamos atuando na nossa vida. E agora nós chegamos num dos pontos mais importantes dessa discussão, que é o impacto econômico. Porque quando milhões de pessoas mudam o seu padrão alimentar, isso afeta uma indústria inteira global. Tem vários setores que já estão sentindo esse impacto: fast foods, os salgadinhos, snacks, bebidas açucaradas, doces industrializados. Então tudo isso vai ter que passar por uma reformulação. E outros setores podem ter um crescimento exponencial ainda maior, como suplementos, nutrição funcional, academias, clínicas de estética e a indústria farmacêutica como um todo. E aqui existe algo maior também, porque a obesidade hoje representa um custo gigantesco para o sistema de saúde. Doenças associadas à obesidade consomem bilhões todos os anos no sistema de saúde. Se essas canetas realmente reduzem a obesidade em larga escala, isso pode gerar uma economia em saúde pública gigantesca. Menos doenças, menos internações e menos custos médicos. E isso impacta diretamente em orçamentos de países inteiros. E apesar de todo esse potencial, a verdade é que estamos apenas no início. No Brasil, por exemplo, o impacto do consumo geral ainda é pequeno comparado a outros países, mas isso pode mudar rapidamente, especialmente quando o preço das canetas caírem, e isso deve acontecer logo porque a patente da Ozempic já caiu, então terão as canetas genéricas. E quando as canetas genéricas entrarem no mercado, vai aumentar o consumo, o acesso aumenta, o custo diminui e o uso cresce. E quando mais pessoas estiverem utilizando, o impacto acelera. O que hoje parece uma tendência pode se tornar um padrão mundial. E quando algo vira padrão, não tem volta. Talvez nós estamos presenciando uma mudança global de comportamento de saúde. Porque se você já acha isso grande, vai ficar ainda maior. Já estão encontrando soluções desse mesmo medicamentos em pó, então compra o pó e mistura com água e toma, em comprimidos, versões mais potentes, mais otimizadas, sem agulha, sem aplicação, mais simples e mais acessível. Isso significa que o número de usuários vai crescer de uma forma exponencial. E com isso novas mudanças surgirão, mudanças no mercado, mudanças na alimentação, na cultura e talvez até a forma como enxergamos a saúde hoje. E o vídeo de hoje foi esse. Se você chegou até aqui, dê aquele joinha, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu! Peraí, não vai embora. Lembrando aqui do quiz lá do início, quando eu fiz a pergunta qual setor você acha que mais está sendo impactado? Restaurantes, academias, indústria? São todos estão sendo impactados. Então é uma cadeia inteira. Agora sim, valeu, até amanhã.